essa Índia do Rei nós vamos fazer em 3 volumes, né? Então, esse é o primeiro volume, são 8 horas de treinamento, são 4 dias de 2 horas cada um. Ontem nós fizemos uma apresentação dela, nós fizemos um tour pelo programa de treinamento da Convecta de abertura, são 14 programas, são 7 volumes, né, dividido em grupos de abertura, mas para cada um desses volumes nós temos os blunders, né, os erros de abertura. Então, esse programa Modern Chess Opening Set, ele tem simplesmente um total aí de 14, né? 14 programas. E nós pegamos um programinha e dentro dele havia Grunfeld e havia lá a Índia do Rei. Então, nós trabalhamos com essa formação aqui, só na Índia do Rei. E aí, nós falávamos desse centro, né, que é um centro que gera bastante espaço, né, que gera algumas ameaças aqui de avanço, e nós falamos também das formas que as pretas têm para poder combater esse centro. Porque agora nós vamos jogar D6, e a partir desse momento, então, tem F3, tem cavalo F3, tem H3, C2. Hoje vai ser o dia do centro Mar del Plata, por causa da variante Mar del Plata. Eu vou mostrar uma partida para vocês, depois vou voltar para os fundamentos. Tá? Ao invés de passar os fundamentos primeiro, eu vou mostrar e fiquem muito atentos, porque isso aqui, se você for enfrentar a Índia do Rei, os caras jogam demais isso. Se você for jogar de Índia do Rei, vai precisar saber, né, os fundamentos. É uma questão de espaço. Está me pergunta se E3 ou E4 aqui. Então, E4, você já tem a liberação do bispo, já tem a ameaça de E5. O E3, a questão é que você fica mais protegido. Aqui pode dar até por inversão de lances, um sistema que a gente chama de Colli-Zukertort, que é o sistema Colli. É um sistema que usa esse centro aqui, né, com C4 ou com C3, e Zukertort é porque tem ele se inquietando, né? Então, nós temos uma posição assim, ó, D6, C2, cavalo de D7. Essa posição nós tivemos no Mundial. No último Mundial nós tivemos essa formação aqui, ó. O Carlsen que fez até. Infelizmente perdeu a partida, mas não foi por conta da questão de abertura, né? Então seria uma posição mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Um A6 aqui. Algo assim. Então, Stein, é possível jogar essa formação com E3, né? Com o bispo B2, aí você tem inquieta aqui, mantém o cavalo em C3 e aqui o normal, né? O roquinho, o cavalo F3 e C2. E aqui vai variar um pouco o posicionamento das torres. Muitas vezes nós podemos jogar essa torre aqui em E1. Por que isso? Porque você pode jogar D5, seguido de E4 e depois E5. Ao longo do curso, nós vamos ter várias formas, muitas variantes, muito tipo de centro diferente. Inclusive, vai ter essa formação. É que o curso é longo, né? O curso tem 24 horas de treinamento, são 3 volumes, que nós vamos fazer ao longo do ano. Nós vamos fazer, por exemplo, eu fiz recentemente a espanhola, né? Semana passada, mas nós temos o volume 1 dela. Já tem mais 2 volumes, que são 10 capítulos. Mas se fizer seguido, às vezes quem não joga espanhola, nem de brancas nem de pretas, né, vai ter muito desinteresse pelo material. Já que é uma lista de distribuição e a gente tem que entender, tem que atender a interesses variados, então a gente vai mesclando, né? Então esse centro aqui que você falou ainda vai ter estudo dele, mas mais para frente. Primeiro, a obra trabalha com os centros mais comuns, mais famosos, mais tradicionais. Então, vai ser essa formação aqui, ó. Então, nós vamos ter uma formação com E4, vai jogar D6. Então, hoje, nós vamos trabalhar exclusivamente com essa formação aqui, ó. E5. Então, aqui nós temos a tomada, é um tipo de centro. Nós temos o centro fechado, D5, e nós podemos simplesmente focar. O roque é o mais usual nessa posição. As pretas fazem cavalo C6,
Tem também cavalo de BD7, mas cavalo C6 é para dar o centro mais ao plata. É exatamente isso aqui que nós vamos trabalhar. Então, essa é a posição modelo que nós vamos trabalhar neste treino 2, que é chamado de centro mais ao plata, variante mais ao plata. Tá? Porque o Najdorf jogou essa posição em mais del Plata e depois nós tivemos o uso dessa formação também no Zurich 53. Então, nós tivemos assim, o Najdorf como um grande conhecedor, né? Ele utilizou, né, esse sistema, né, como ele tinha essa referência, né, Argentina, Mar del Plata e tal, então ficou como variante Mar del Plata exatamente por conta dele, né? Então essa formação que nós vamos ver, tá bom? Entenderam a formação que nós vamos ver? Porque ontem nós fizemos um giro através dessa configuração aqui, ó. Então nós até vimos variante Mar del Plata, mas hoje vai ser exclusivamente Mar del Plata, tá? Então, beleza. De início, eu vou pegar uma partida, tá? Para a gente ver como que é, e depois eu volto para o fundamento. Só para ter sentido, assim, na ordem de lances, para vocês entenderem onde os jogadores querem chegar. Senão, se eu for ficar só montando posições, vai ficar muito abstrato a coisa. Então, vou mostrar uma partida, em seguida mostro posições, e aí finalizo com novas partidas. Porque o livro é construído assim, né? Ele mostra a posição, ideias para as brancas e para as pretas, tática, ideia e estratégia, né? Tática para as brancas e para as pretas e depois as partidas. Mas eu vou mostrar uma partida só para poder ficar bem patente aqui o que nós queremos fazer. Essa partida de 1980 foi jogada em Londres, Anthony Miles e o Julian Sachs. São dois GMs aqui, né? Muito fortes, GMs ingleses. E nessa posição, então, que nós vamos chegar aqui, ó, é a variante clássica. Então, para ser Mar del Plata, tem que partir da variante clássica. Então, quando joga o D5, aí faz esse. Nunca a gente joga aqui, né? Ontem até a gente viu uma posição que poderia jogar aqui, mas com o bispo enquetado. Porque senão simplesmente joga B4. Então, quando o bispo está vigiando essa diagonal, cavalo A5 é muito raro. Ou a gente volta para lá, né, depois faz esse movimento aqui, ou com A5, né, cavalo A6, cavalo C5, cavalo E4, ou o que é mais comum, né? A variante Mar del Plata, a configuração é exatamente essa aqui. Então, aqui o branco tem três formas. Quem assistiu ontem sabe as três formas que é possível tratar essa posição. Stein, vê se você consegue lembrar de uma posição só dessas três variantes principais, o que o branco pode fazer. E o Lucas, né, que não viu, pode tentar achar um lance candidato aqui para o branco. Então, vamos lá. Lucas e Stein, vamos tentar encontrar uma jogada aqui para as brancas. Ok, o Stein já tem o lance dele. Nossa, Lucas, o Stein conseguiu fazer o lance primeiro que você é super rápido. Um segundo você já posta o lance. O Stein agora foi super rápido, Stein. Beleza. Tem ideia, Lucas? Ó, o mesmo. Mesmo lance que fizeram. Esse lance aqui não é muito legal? Porque a gente já vai fazer assim, né? Avançar esses peões. E isso, então, a gente já faz com ganho de tempo. Então, aqui nós temos, se as pretas querem fazer cavalo D7 e F5. Lembra ontem da flechinha? Olha, as pretas vão trabalhar na ala do rei. Lembra a flechinha aqui? Olha, o branco vai trabalhar a ala da dama. Então, o que as pretas querem fazer?
elas querem cavalo D7 e F5. Então, ou eu vou jogar cavalo E1, cavalo D7, F5, F3, cavalo D3, F5, F3. Então, aqui é uma forma de ajudar a fazer o C5 e também uma forma de liberar aqui o peãozinho para E3 segurar a base da cadeia. Toda vez que tem uma base de peões, né, uma cadeia de peões, uma estrutura de peões, você tem a base, tem a pressão que se faz na base dela. Então, aqui estava atacando E4, aí a gente tem que dar sustentação. Por isso F3. Só que não é o único, dá para fazer também cavalo D2. Quando fizer cavalo D7, nós podemos fazer F3. E aqui dá para trabalhar com a ideia do B4, cavalo B3 para ajudar a fazer C5. Pode até trabalhar com de C3 também, né? O C1, B2. Então a ideia é fazer C5. E dá para ser mais direto. Dá para ser mais agressivo aqui, já fazendo o B4 direto. Essa aqui é uma forma mais moderna, né, de tratar a posição. Então o bispo G5 até tem, mas em outras variantes. Por exemplo, existe uma variante que é a petrociana, que é a do avanço. Joga D5, linha principal A5, aí o branco já faz o quê? Bispo G5. Então essa posição tem uma problemática das pretas, porque elas querem fazer F5, mas a dama está lá atrás. Com o cavalo em E7, a gente pode tirar, na variante mais da plata, a gente pode tirar o cavalo, simplesmente, né, porque tem outro cavalo em E7. Então, não vai existir cravada. Por isso que o bispo G5 não é tão forte na posição que vocês mostraram. Uma outra possibilidade aqui é a variante Averbach. Averbach foi um GM, né, forte, escreveu vários livros, e bispo E2, bispo G5. Até eu perguntei, acho que foi para o Stein, o que acontece se joga E5, não é uma boa jogada, tem que trabalhar com a ideia do C5 aqui. Então o D6, voltando lá para o nosso roteiro aqui de treinamento, E5. Aqui. Então, a partir dessa posição, nós vamos ver o que o pessoal vai jogar. O cavalo E1 é o mais usual. Sempre que eu joguei isso de pretas, o que os caras fazem mais é cavalo E1. Digamos que é o mais tradicional. O branco trabalha mais com essa ideia aqui. É porque dá para jogar cavalo D3, é o mais natural na posição. Depois ajudar C5. E fazer o F3 sustentando E4. Nessa partida original, né, da variante Mar del Plata, foi exatamente assim que o branco tratou. E ela, então, é bastante tradicional porque foi a primeira ali, né? Foi a primeira alternativa que o pessoal pensou. Então, cavalo D7, nós já sabemos, porque vigia o C5, né? Eu tenho dificuldade agora de fazer o C5 e, ao mesmo tempo, libera para fazer o C5. Então, aqui meio que está vigiando as duas alas, né? Está ajudando as duas alas, protegendo o C5, ou atrasando, dificultando o C5, e, ao mesmo tempo, liberando para fazer o C5. Aí, nesse momento, fez o cavalo D3, então o cavalo é para vir para D3, para apoiar aqui e também aqui. F5, e agora nós temos bispo D2. Um jogo F3 direto. Vê se vocês conseguem imaginar por que o branco jogaria esse bispo D2. Porque dava para jogar F3. Qual que é a diferença? Se é que tem diferença F3 e bispo D2? Quais as diferenças que vocês entendem aí nessa posição? Do bispo D2 para o F3. E lembrando aqui, assim, bispo D2, depois assim.
bispo D2, F3 são as jogadas mais comuns mesmo. Que, por exemplo, uma jogada assim, o normal é jogar com esse, mas aqui nem jogaríamos assim. Faríamos esse para conseguir a casa D4. Isso aqui também é bastante usual, né? Aqui é de cavalo para entrar ali em D4. Stein, tem alguma ideia? A diferença entre bispo D2 e F3? Porque parece o cavalo E1, cavalo D3 é para fazer F3, né? Aqui é o seguinte, bispo D2, fica claro a ideia, né, de ajudar ali o avanço, né, joga torre C1. Mas, por exemplo, se a gente jogar F3, se o cara jogar F4, normal a posição, né? Agora, se a gente jogar bispo D2 e a preta jogar em F4, não está normal a posição. Por quê? Porque agora a gente consegue jogar bispo G4. Isso aqui, então, lembra as divisões de ontem, quando nós fizemos o tour pelo programa da Convexa, que falava os temas, a troca do bicho de casa preta, é interessante para as pretas, a troca dos bichos de casas brancas, interessante para as brancas. Então, esse bispo, ele tem pouquíssima atividade. Então, o bispo G4 aqui, uma hora esse cavalo vai ter que voltar, né? Nós vamos simplesmente fazer a troca pelo bispo de C8. O bispo mal do branco contra o bispo bom das pretas. Então, isso aqui é uma finesse aqui, né? Mas, geralmente, a pessoa que conhece a posição não vai fazer F4. Né? Então, o bispo D2. Aí ele fez o cavalo F6. Agora, então, né, ele quer jogar em algum momento F4, para pressionar aqui também. Só que o problema é que voltou o cavalo para cá, para defender G4. E aí você meio que deixa mais órfão ali a casa, C5. Né? Então, tirou o cavalo para poder proteger G4, desprotegeu o C5. Então, nesse momento, o branco faz a frente. Agora, F4. Então, está muito claro aqui. Ó, eu estou querendo fazer a ruptura por C5. Ainda é minha ideia. As pretas havia uma ruptura aqui em F5. Né? Elas não quiseram tomar, fizeram o avanço. Agora, as pretas criaram um outro ponto de ruptura. Do branco continua sendo ali C5. Mas das pretas passou a ser G4. Então, ponto de ruptura aqui das pretas é G4. Tá? Depois, né, quando a gente fizer lá os diagramas isoladamente, vocês vão ver essas ideias aqui. Mas, por enquanto, né, é interessante saber que o ponto de ruptura é G4. Aí, já que o cavalo saiu para cá, nós fomos lá com C5. O que as pretas fazem? G5, querendo romper em G4. Torre C1, o bispo D2 saiu exatamente para isso. Que tem bispo C3 e bispo F2. Né? Essa linha foi jogada em Mar del Plata exatamente com essa ideia. Bispo C3 e bispo aqui. Mas em Mar del Plata, em Zurique, essa variante de Mar del Plata, as pretas jogaram um G3 aqui, ficando o peão ganhando tempo no ataque. Então surgiu a ideia de deixar o bispo em D2, joga a torre aqui, né? Então, jogando o E3, as pretas ganham 2 tempos, que ganha F4 e passa para F2, quando chegar em G4 e G3, ganha mais um tempo sacrificando o peão. Tá bom? Então, bispo D2 e torre C1 tem essa ideia, né? Ali possibilitar o ataque com a da dama. Aí cavalo G6. Então tudo está transcorrendo aqui como a gente imaginava. As brancas mobilizando as suas peças na da dama
já que centro não tem jeito. Então, branco aqui. E pretos aqui, já que centro também não tem jeito. Então, a briga fica mais nas colunas A, B e C do branco e das pretas F, G, H. Aí, C toma D6. Aqui nós temos dois pontos de ataque, que vai ser C7 e vai ser D6. Então, o branco faz esse, né? Esse nunca dá nada, dama B6 nunca dá nada, porque a gente acha que ataca aqui e ataca aqui, mas faz cavalo F2 e não tem absolutamente nada. Então, esse dama B6, ele não é usado. Nós fazemos esse, porque a ideia é jogar bispo F8 e torre G7. Com a ideia do H5, G4, cavalo H4. Então, o bispo protegeria aqui, D6, e a torre passaria para G7. Então, tem um bom sincronismo de apoio na ala da dama e mais passagem de peça para a ala do rei. Aí nós temos dama C2, ou seja, mais pressão lá, né, na coluna C. E aí, as pretas têm que fazer o cavalo E8. E o branco agora tem uma jogada muito importante. Eu quero ver se você acha, Stein, se você tiver que jogar agora de branco, eu estou ameaçando esse. As pretas defenderam, né? Especialmente C7, que era o ponto de entrada. E D6 também, né? Está tudo protegido. E agora vão jogar o peão A6. O que o branco faz nessa posição? Isso é super necessário, que as pretas querem jogar A6, D5. Então, o branco tem um lance importante na posição. Então, se você fosse jogar de branca, já que as pretas estão ameaçando A6, D5, o que você jogaria aí? Isso, garotinho. Aê, perfeito. A4. Pode até jogar A6. Aí você volta seu cavalinho para cá e até pode manobrar depois para tentar entrar em D6, né? Através do peãozinho A5. E não deixe de jogar D5. Então, isso é importante, porque senão as pretas fazem A6, D5. Aí joga H5, né? Ou seja, quero ainda fazer minha ruptura. Não dá para fazer a ruptura ainda, porque tem uma defesa e dois ataques, né? Então, agora já dá. Nessa G4. Aí eu tenho que fazer o quê? Cavalo F2. Ó, estou defendendo aqui. Então, é muito, mas muito bacana essa variante. Ela é muito rica de estratégia, tem as coisas táticas também, né? Mas a estratégia dela é muito refinada, é muito bacana. Porque, olha só, tem que ficar de olho aqui na ruptura G4, né? Porque isso vai impactar a segurança do meu rei. E, ao mesmo tempo, eu tenho que infiltrar na ala da dama, porque o rei está aqui, né? Eu vou usar a ala da dama para infiltrar com as minhas peças e aí, da ala da dama, atacar a do rei. É mais demorado, né? Eu sou jogador de linha do rei, parece que a gente fica assim, nossa, eu vou fazer a ruptura e vou em cima do rei. Né? E assim, você imagina, não vai dar tempo branco, porque ainda tem que invadir a ala da dama para depois ir para a ala do rei. Né? Porque o canal de acesso, né, ao jogo das pretas é pela coluna C, pela ala da dama, pelas brancas. Aí fez o H5, nós fizemos cavalo F2, então tentando proteger esse. E aí agora vem o bispo F8. Como a gente já falou, né? Defende D6,
a torre, o cavalo e a dama continuam defendendo C7, então não dá para entrar, né? Porque tem 3 ataques e não tem 3 defesas. E agora eu quero jogar a torre, que é mais uma peça para me ajudar a fazer G4. Aí tem uma jogada curiosa aqui. Esse é no campo da tática agora. Depois que as pretas fizeram bispo F8, o branco tem uma jogada de tática. Vamos ver se você acha, está com você. Se você fosse jogar de branca, tem algo de tática aí. O que seria? A gente está trabalhando mais a estratégia. De repente surgiu uma possibilidade tática na posição. Isso, o branco joga. Você está pensando em jogar onde? Pode mostrar aí, pode digitar o lance. Tem o peão D6 atrasado. Ah, está procurando, ok. Ok, está analisando os temas. É isso mesmo. Quando tem a coisa tática, tem que analisar os temas táticos. Será que tem duplo, tem interferência, tem peça sobrecarregada, partida de oitava, aqueles temas que a gente está habituado com a tática. Então você vai em cima dele, né, em busca dele, para tentar achar. Não, nem sempre. É que se fala em combinação, você ter sacrifício. Dentro de combinação, costuma ter sacrifício, né? Você cede alguma coisa para poder ter a compensação ali. Seja de um ataque direto ao rei, ou ganho recuperação, ou ganho maior até que você cedeu no futuro. Então, geralmente, o sacrifício ele está dentro de uma combinação. Né? Mas um tático não tem relação com o sacrifício. Então, pode ter muito lance tático sem sacrificar nada. Agora, se você for fazer uma combinação, aí sim. Combinação envolve sacrifício. Difícil? Olha só. Essa torre ela está sobrecarregada. Ela está defendendo a 7 e, ao mesmo tempo, está ajudando a dama a defender o bispo. Então, o que o branco pensou? Ora, vou fazer cavalo toma 7, né, porque aí, se torre toma, dama toma 5.
Ok? Então, aí as pretas jogam bispo D7, porque isso aqui é meio que uma isca, aquele peãozinho envenenado, né? O cara gasta tempo para ir tomar, ativa as peças pretas e vai vir um ataque aqui para cima, enquanto o branco está preocupado com o material. Agora, se o ataque das pretas não der em nada, pronto, acabou a partida, né? Porque o peão a mais vai fazer ganhar o final ali, né? Então, o branco agora ficou com 2 contra 1 na ala da dama. Então, A e B contra B, ó. No final de peões, eu tenho que A e esses 2 peões aí, em relação a um peão do adversário, vai ficar um peão e vai ganhar, né? Bom, aí nós temos que voltar, porque agora colocou o bispo em segurança, está ameaçando o torre toma. Aí fez cavalo H4. Qual que é a ideia do cavalo H4? Né? Liberar para a torre, fazer o G4. E ao mesmo tempo, pressão também em cima do adversário. Então, cavalo H4. Aí jogou dama B3. Pressiona lá, né? E já tem minhas táticas aqui. Rei H8. Não quer saber de brincadeira aqui o Julia Sachs, o GM, né? Ele já joga o Rei H8, nada de ter tema, apesar de ter um peão aqui, de ter uma torre. Vamos tirar os temas. Aí A5, e as pretas conseguem fazer aqui o seu G4. Não tem o número de defesa suficiente. 1, 2. 1, 2, 3. Está gerando, então, aqui um sacrifício, né? Então, as pretas sacrificam mais um peão. H toma. Isso se o branco tomar. Né? Tem a possibilidade de tomar mais um peão aqui. Então, por exemplo, essa posição, se jogar assim, jogar esse, jogar aqui, nós poderíamos jogar dama cá, torre aqui, né? Com o rei H8, não tem bispo C6, então não tem problema aqui. Então, esse G4, mesmo sendo sacrificado, cede a casa de 5 para a dama e a torre também fica mais forte aqui na coluna. Aí faz aqui toma. Vou checar aqui a ordem. Ah, tá. Na análise ali passou algo, um minutinho. Já tem H3, e torre G7 e H3. Agora faz o G4. É que eu fiz uma análise ali atrás no bispo F8 antes do cavalo tomar 7. Então tem o H3 e o torre G7. Agora sim. Aí tomou, de todo jeito tem um ataque a mais, né, do branco sobre G4, uma defesa a mais. Aí tomou aqui, o primeiro de F, né? Aqui, 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 ou seja, tem esses peões dobrados, mas está mais. Ganhou o peão de A7. Então tem 2 peões a mais para as brancas. Tá vendo? Jogar a Ilha do Rei tem que ser dinâmico ao extremo. A todo momento buscar iniciativa, abrindo linhas, mesmo sacrificando peão, aqui para entortar a estrutura do adversário, para abrir posições, para a gente chegar com peça. Então, esse aqui foi importante o lance para poder quebrar a posição das brancas. Né? Então agora nós vamos fazer cavalo 6, estabelecida a habilidade, vamos em cima para tomar o que restou aí dessa estrutura. Cavalo C7, e aqui vem um lance bonitão de novo. Ó. É mole, atacou a torre, o Julia Sachs não quis nem saber. Deixou a torre, então já tem 2 peões sacrificados, está sacrificando mais uma qualidade. Um peão recuperou aqui, com o cavalo toma G4. Então, o bispo toma agora, bispo toma, cavalo toma, torre toma. Então, agora está ameaçando aqui e está ameaçando lá. Em termos de material, tem um peão a mais, né, para as brancas, e está ameaçando qualidade. Agora jogou torre F2, defendeu. Ele fala que não é a melhor jogada.
Aqui, né, já com análise super extensa, né, dá uma análise grande aqui, com bis P1. Difícil demais de achar isso, né? Porque quando tomar aqui, joga ré. Opa. Torre, bis P1, quando toma, RH1, F3, estava ameaçando tomar e ganhar aqui, né? Bis toma H4 e rei toma G2. Então agora, tem que jogar F3. Aí tem torre toma F3, cavalo toma F3, dama toma F3, torre B2, olha isso, que lasqueira que dá isso. Cavalo toma, dama toma, e agora vamos entrar para as peças, né? Rei G8, torre C8, e o branco ganha. Então quer dizer, o bis C1 realmente seria uma jogada boa, né? Caso insistisse com torre toma, que parece ser o mais natural. Mas não jogou esse, jogou torre F2. Então torre F2 não é a melhor jogada na posição, e aí o saque vai punir o cara. Ó, jogou dama G5, dama H3, então tem, ó, nesse peão tem uma defesa, duas defesas, três defesas. 1, 2, 3 ataques. Lembrando que o cavalo está cravado, né? Aí fez torre G3. Dama H1, essa partida é fabulosa. Olha onde a dama foi parar. Torre C8. E C1. Bispo H6. A6. Peão toma. Torre C6, né, que a ideia é exatamente ativar a torre. Torre G8. Observa, ó, a ilha do rei é isso, é pressão total na área do rei. Nessa variante mais ao plato, então, isso aí o tempo todo, toda a ação das pretas visa exatamente atacar o rei. Ó, F3, torre toma. Engraçado que o tempo todo o branco trabalha tomando material. As pretas o tempo todo tentando ativar a peça, né, abrir linhas para ataque. Aí jogou torre toma. Torre toma. E aí veio o fino, né? Dama E3 cheque. Bispo F2. Torre toma. Dama toma. E peão toma. Aí. Como é que é? Isso, exatamente, o peão toma. Por que isso? Porque toda vez que toma, coroa, né? Bonito o arremate aqui sacrificando a dama. O Stein, e aí, o cartão de visitas dessa variante mais del prata aqui para as pretas foi satisfatório? Bonita a posição das pretas, né? Sempre jogando dinâmico, sacrificou o peão de A7, sacrificou o peão de G4. Então tem sempre que trabalhar com essa ideia de dinamismo, né? Sempre buscando o ataque. Visão de pretas. E o branco trabalhou com a ideia de tomar material ali. Exatamente, essa é uma técnica importante, não ligar muito assim, com apego ao material, né? Quem joga a Ilha do Rei. Primeiro você anda em corda-bamba o tempo todo, né? A todo momento você está ali, né, podendo cair. Porque é super, mas super agressivo, né? Várias posições, tem muita criatividade. Então agora, nós temos mais partidas, né? No livro, nós vimos o Game 1, tem Game 2, mas eu não vou agora passar esse game, eu vou voltar e eu acho mais importante até, né? Que partidas é só entrar no banco de dados e pegar um monte de partidas ali, né? Você bota a posição da Ilha do Rei, bota essa variante mais ao plato ali, simplesmente vai ter um monte de coisa. Mas eu gosto disso aqui que nós vamos fazer agora, ideias para as brancas e para as pretas. Na parte de estratégia, né? Ou seja, a estratégia branca e preta e a parte de tática branca e preta. Tá? É um pouco cansativo, né? Porque vai colocando diagramas, vai vendo, né, onde pode atacar, defender as casas fracas, onde tem contra-jogo.
mas isso é essencial para poder aprofundar, para conhecer o potencial, né, da posição de brancas e de pretas. Então tem gente que aprende muito, assim, uns aprendem muito jogando, né, vê um pouquinho ali, joga meio que de ouvido, né, acho que a posição joga assim e tal, mas não tem esse estudo assim, mais profundo. Então esse estudo eu acho bacana fazer. Então vamos lá, eu vou agora colocar um monte de posições para a gente trabalhar, tá? Então, primeiro, o que seria o tal do centro Mar del Plata? O centro Mar del Plata é esse centro aqui que nós vamos trabalhar. Então, nós estamos vendo agora estruturalmente a posição, tirando as peças do jogo. Então, isso aqui nós estamos seguindo o livro, que é esse livro fantástico aqui, né? É a mesma ideia que nós trabalhamos semana passada no curso da Ruy Lopes, né, da espanhola. Tá vendo? É dominando na Índia do Rei. E é legal porque trabalha com a ideia de conceito mesmo, né, com a ideia de entendimento da posição.